Saudação a todos e a todas, meninos, que vocês que vão fazer Enem, vamos ter que encarar esse desafio de fazer a redação. Eu sei que tem gente que está resistindo aí, está enrolando, mas nós vamos ter que começar, e começar agora. Estou fazendo aqui, peguei a redação de 2017, que é a proposta de 2017 do Enem, que foi Desafios para a Formação Educacional dos Surdos no Brasil. Como todos vocês sabem, o Enem sempre vai dar esse tipo de proposta, desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Por quê? Porque você vai ter que dar uma proposta final para resolver esse problema. Você sabe que a redação do Enem no final exige aquela proposição que vale 200 pontos. O que você tem que fazer aqui? A primeira coisa, você vai usar os textos de apoio. Como você pode ver aqui, vai chegar lá, quando você chegar no Enem, para quem nunca fez, você vai encontrar mais ou menos isso, vai encontrar esses textos de apoio, essas recomendações que você deve, instruções para a redação, o que determinará notas 0, que vai anular a sua redação, como por exemplo, desrespeitar os direitos humanos, ou você escrever alguma palavra injúria, ou alguma palavra que insulte, por exemplo, essa sociedade é uma merda, você perdeu totalmente sua redação, não faça isso. Aí em seguida, o que você tem de fazer? Você tem de ler os textos de apoio, chamados textos motivadores, que estão aqui, e aí você vai retirar ideias desses textos motivadores para você fazer a sua redação. Por quê? Porque quando você chegar lá para fazer o Enem, você não sabe qual é o tema, ninguém sabe, é sempre um segredo. Então o que você vai fazer? Você vai procurar os textos motivadores, vai ler, e aí você vai lendo os textos e ao mesmo tempo você já começa a anotar as principais ideias desses textos. Por exemplo, o texto 1 é referência a direito à educação. São leis que garantem a toda pessoa com deficiência, assegura a ela, garante a ela o direito de que ela tenha acesso a uma formação plena. Então você pode anotar lá, você vai ler aqui, que oferta de ensino de Libras. Outra questão importantíssima é que a legislação, a lei Brasil, a lei número 13.146, 6 de julho de 2015, determina que a Libra é a segunda língua oficial do Brasil. Então você tem aqui ideias que diz que as pessoas com deficiência, elas têm direito à formação plena, e ao mesmo tempo você tem uma lei que garante que a Libra seja a segunda língua do país. Então o que você faz? Você terminou de ler, anota as principais ideias lá no rascunho, porque depois você vai selecionar essas ideias que sejam mais interessantes para você defender a sua tese. Aí você vai aqui, normalmente o Enem vai trabalhar com isso, com textos escritos, com textos visuais, textos publicitários, como esse texto 3, mas o texto 2 é uma estatística, é a leitura de um gráfico, que se você observar, total em milhares, 25 mil, aqui nós temos classes comuns com alunos incluídos, os traços pretos, e você vê que há uma caída entre 2011 e 2016, assim como nas classes especiais, escolas exclusivas. O que seriam as escolas exclusivas? Seriam as escolas que atendem somente as pessoas com deficiência, exclusivas. É meio polêmico essa questão, porque se você fala de escola exclusiva, você está falando de excluir também, né? De colocar aquelas pessoas num espaço na qual elas não convivam com uma sociedade corrente, sim, só com pessoas com necessidades especiais. Isso afeta a formação social dela. Então você tem o texto 1 que fala das leis, que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, assegurar a formação do aluno, garantir que a Libra seja a segunda língua do país. Você tem o texto 2, que é um gráfico, que fala que há uma caída de matrículas, você tem uma queda de matrículas, tanto nas escolas regulares como nas escolas exclusivas. Aí você tem o texto 3, então você vai anotando lá. Por quê? Porque depois você tem que ter a sua tese. Por exemplo, eu diria que a tese pode ser uma tese de que se a conscientização das pessoas sobre a eficiência e os direitos dos deficientes garantiria melhor acesso a eles
a sociedade e a educação. Olha aqui, sou surdo e pós-graduado em marketing. E na sua empresa tem espaço para mim? Trabalho não tolera preconceito, valorize as diferenças. Então aqui você vê uma pessoa que ela é surda, ela é pós-graduada em marketing, ou seja, ela tem uma super especialização, ela terminou a graduação, a faculdade dela, e ainda assim ela continua estudando, porém ela não tem acesso. Por que não tem espaço? Trabalho não tolera preconceito, valorize diferença. Na sua empresa tem espaço para mim, ou seja, a sua empresa conseguiria me acolher? A sua empresa estaria preparada para receber uma pessoa com deficiência, mesmo com toda a especialização que eu tenho? Então qual é a mensagem que você tira daqui? Que embora as pessoas com deficiência tenham especialização, ainda assim elas têm dificuldade, porque não existe pessoas que dominem a Libras, por exemplo, que é a segunda língua oficial. As pessoas estão preparadas para lidar com as deficiências do outro, embora essa pessoa, esse deficiente, seja muito competente na área em que ele escolheu. Então você vai somando as ideias: leis que protegem, quedas de matrículas, preconceito no mercado de trabalho, preconceito com o surdo. E aí você vem no quarto texto, que exatamente esclarece melhor essa questão da negligência com o deficiente. A negligência com o deficiente. Por quê? Porque você tem uma escola formada em 26 de setembro de 1857, na antiga capital do país. Foi fundada a primeira escola de surdos por Dom Pedro II, Brasil colônia. E somente em 2002, por meio da sanção da lei 10.436, que a língua brasileira de sinais, a Libras, foi reconhecida como uma língua oficial do país. Depois de 200 anos que foi fundada a primeira escola para deficientes, somente depois de 200 anos é que a Libras se tornou a língua oficial do país. Olha o sinal, está acabando a aula, bem na hora, está acabando o sinal. E o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever a redação, a partir dessas ideias que você tem aqui. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Qual é o desafio? Qual é a proposta? Qual é a tese? Então você bota uma tese, qual é o ponto de vista que eu vou defender, que é a minha tese. Por exemplo, se houver uma lei, aplicação das leis com mais rigor, os surdos vão ser bem recebidos tanto no mercado de trabalho como vão ter um pleno desenvolvimento. Pode ser uma tese. E aí você vai fazer o quê? Você vai escolher as informações que estão nesses textos de apoio e você vai escrever, beleza? Por enquanto é só isso. Só vou propor para vocês que vocês escrevam. Pegue lá, desafios para a formação educacional de surdo no Brasil. Pegue essas principais ideias, monte a sua redação, comece a escrever, enfrente esse desafio, beleza? Até a próxima, até domingo, até sábado que nós vamos ter aula.